Os irmãos, se você puder, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. No versículo 1, só contextualizando para a igreja, aqui nessa passagem se passa aquela muito conhecida passagem onde o Senhor tinha falado a Elias, ao profeta Elias, de que não choveria na terra de Israel por 3 anos. Ele enviaria uma seca e não repousaria chuva e nem orvalho pela terra durante 3 anos. E no capítulo 18, diz assim no versículo 1: Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Ou seja, a palavra do Senhor estava se cumprindo, porque ele tinha dito a Elias anteriormente de que não cairia chuva sobre a terra durante 3 anos. Já estava no 3º ano de seca, e o Senhor vem a Elias novamente e diz: Vá apresentar ao rei Acabe, o rei de Israel, porque farei cair chuva sobre a terra. Meus irmãos, no mesmo capítulo, no versículo 41, depois de que passa todo aquele contexto onde o profeta Elias confronta os 450 profetas de Baal, e o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que nós conhecemos, se prova que ele é o único Deus verdadeiro e único. E no versículo 41 diz assim: Então Elias disse ao rei Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali, curvando-se para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Aqui é como se ele estivesse dizendo: Ó, rei Acabe, Deus prometeu para mim que ele vai enviar chuva sobre a terra. Apontou uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem ali no mar. Desça do monte, porque aí vem a água, menino. Eu imagino que ele disse nessa entonação: aí vem a água, meu amigo, porque Deus me prometeu. Mas o que eu quero trazer a atenção para a igreja aqui nessa passagem é que Deus já tinha prometido para Elias que enviaria chuva. Diga amém. Mas o ponto que é interessante é que Elias, mesmo depois de Deus ter prometido, ele ora para que caia chuva sobre a terra. Ele ora para que o Senhor cumpra o que prometeu. Queridos, Deus é fiel e Ele cumpre com o prometido. Nós não precisamos fazer nada para que Deus cumpra aquilo que Ele disse ou aquilo que Ele prometeu, porque Ele, em sua essência, Ele propriamente é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele diz. Mas Elias, ele ora para que caia a chuva sobre a terra. Ele se põe numa posição como se fosse de uma mulher parindo e ora para que caísse chuva sobre a terra. A oração, como a pastora Reda disse aqui ontem no seminário, a oração ela não move o coração de Deus, mas ela transforma o nosso coração, a dependência e ao conhecimento de que só em Deus nós encontramos a provisão e o cumprimento de todas as coisas. Então aqui Elias, mesmo depois de Deus ter prometido para ele que enviaria chuva sobre a terra, ele ora não para que o Senhor se moldasse a partir do que ele estava orando, mas que o coração dele, mesmo que demorasse para o Senhor cumprir aquilo que ele tinha prometido, que o coração dele se tornasse confiante e dependente de que Deus iria cumprir. Porque ele sabia que se ele distanciasse da presença e da conexão
com Deus, ele poderia falhar ou desconfiar daquilo que Deus prometeu. Ele poderia desacreditar de que aquilo que Deus prometeu iria se cumprir. E uma passagem muito parecida com essa, é um contexto totalmente diferente, mas o enredo em que se passa e a mensagem que a gente pode tirar disso é muito parecida. Eu queria que os irmãos abrissem em Atos capítulo 1, no versículo 4. Amém? Aqui em Atos capítulo 1, principalmente nessa passagem, Jesus ele já tinha ressuscitado e ele estava aparecendo aos seus discípulos para mostrar que ele havia ressuscitado, ele não havia ficado morto, a morte não pôde vencer. E nesse período ele vem confirmar aquilo que ele já tinha prometido anteriormente para eles. Jesus diz assim no versículo 4 aos discípulos: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Posteriormente, em Atos capítulo 2, a gente vê um episódio, a partir do verso 1, acompanhem também comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amigos, Deus, o próprio Cristo ressuscitado, apareceu a eles e disse: ora, permaneçam em Jerusalém, porque eu enviarei o Espírito Santo. Eu estou indo para o Pai agora, eu estou subindo, mas eu enviarei o meu Consolador, que estará com vocês até o dia da minha volta. Jesus Cristo permaneceu ressuscitado durante 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Quando ele dá essa mensagem, ele estava literalmente no 40º dia, porque acontece a ascensão dele quando ele sobe aos céus, no 40º dia. O dia de Pentecostes é literalmente o 50º, não sei se seria essa palavra, mas 50 dias após a comemoração da Páscoa. E estava se cumprindo justamente 50 dias após a comemoração da Páscoa. Cristo ressuscitou na Páscoa. Então, eles permaneceram de 40, quando Jesus subiu ao céu, eles permaneceram 10 dias esperando pela promessa de Cristo. Cristo prometeu que enviaria o Espírito um dia, e eles não sabiam qual a data e o horário certo. E eles deveriam permanecer só esperando. Mas eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, em oração, clamando: Jesus, cumpre a sua palavra, cumpre o que você prometeu. Você prometeu que enviaria o seu Espírito, então derrame o seu Espírito sobre nós. Eles estavam todos reunidos nesse ambiente. O que acontece aqui é que Paulo vai dizer que na ascensão de Jesus, lá no 40º dia, que ele estava ressuscitado, havia mais de 500 pessoas testemunhando aquele momento. Sabe quantas pessoas tinha em Pentecostes, 10 dias após a promessa de Jesus? Tinham 120 pessoas. Cadê as 380 pessoas que deveriam estar aguardando pela promessa? Jesus disse que enviaria o seu Espírito. E as 380 pessoas simplesmente sumiram do mapa, no que a gente tem escrito hoje. O que a gente pode tirar disso? Queridos, nós devemos orar pelo que o Senhor prometeu. Não somente sentar na nossa cadeira e esperar: olha, Deus prometeu, então Ele vai cumprir, que se dane. Não é assim.
nós devemos anseiar por Cristo. Nós devemos desejar para que Ele cumpra a sua palavra. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Irmãos, nos domingos a gente tem essas 3 fileiras de cadeiras, na maioria das vezes lotadas. Mas quantas vezes nós temos um culto de oração nas 5 da manhã lotado? Porque aqui há um contraste. 500 pessoas receberam a promessa de que Ele enviaria o Espírito. Quantas pessoas estavam aguardando realmente a promessa? 120 pessoas. Queridos, é um tempo de nos arrependermos e permanecermos diante da promessa que Ele nos fez, em toda essa palavra. Nós cantamos Maranata hoje. Ele prometeu que Ele vai voltar. Ele foi, mas Ele prometeu que Ele vai voltar, e nós devemos clamar. Assim como nós estávamos cantando hoje, nós devemos anseiar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor prometeu, mas não é simplesmente sentar a minha bunda e esperar que Ele volte simplesmente. Nós devemos anseiar pela volta dEle. O grande e terrível dia do Senhor. No mesmo livro, eu gostaria que vocês abrissem em Atos, no capítulo 4, e olhassem comigo no verso 31. Amém? Em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Queridos, aqui Pedro e João tinham acabado de ser presos, porque eles tinham curado um aleijado na frente do templo. E por pregar o Evangelho a mais de 3.000 pessoas, eles tinham sido acabados de ser presos. Mas nesse episódio, em Atos capítulo 4, 31, eles já haviam sido soltos e eles tinham se reencontrado com a igreja. E a igreja ora com eles. E o que aconteceu, nós acabamos de ler: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Para aqui. Eles não tinham sido cheios do Espírito Santo em Atos 2, alguns dias atrás? Como é que eles são cheios novamente? Queridos, Paulo ele não está errado quando ele ordena naquela, eu não vou lembrar a referência, mas é sobre enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordenança contínua. A gente não vai ser cheio um dia e simplesmente essa reserva de plenitude do Espírito vai permanecer cheia o tempo todo. É enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordenança contínua e é um mandamento. Enchei-vos. Aqui eles estavam orando novamente para que o Senhor derramasse o seu Espírito. Eles haviam sido cheios há um tempo atrás, mas o Senhor poderia derramar novamente. Porque, assim como o povo lá em Israel, o maná ele não servia para outro dia. Você tinha que sair lá fora de novo para pegar o maná e para poder se alimentar. Então, a reserva que você ganhou do Espírito Santo em uma oração em um dia na sua casa ou aqui na igreja, não vai guardar para amanhã. Você tem que buscar amanhã de novo. É uma ordenança, é um mandamento. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Aqui para os irmãos que já são mais antigos na igreja, vocês devem lembrar qual é o versículo tema da nossa igreja. Eu queria pedir para que a Kelly abrisse em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, e a gente lesse juntos isso. Leiam comigo. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito,
Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, nós não devemos ser cheios do conhecimento, ou simplesmente do que a letra da palavra pode dizer, ou do que os influencers, as pessoas que a gente segue, os livros que a gente lê, dizem sobre Cristo, mas nós devemos conhecê-lo e prová-lo em poder, em espírito. O Deus que está assentado à mais sublime e alta posição, mas Ele mora dentro do nosso coração. Isso é muito escandaloso, queridos. Mas nós devemos entender que esse Deus que está dentro do nosso coração, Ele nos ensina a palavra, porque Ele é o próprio autor disso. Então, Deus que está dentro de nós, Ele literalmente, Ele nos ensina em vida a palavra de Deus. Porque um ateu, ele pode ler a Bíblia toda, para estudá-la e entendê-la, mas ele não vai ter a vida que há contida nessas páginas, se ele não tiver o Espírito de Deus ensinando para ele verdadeiramente. Nós devemos ter um zelo maior pelo Espírito e pela presença de Deus, pelo Senhor que se relaciona conosco. Queridos, é tempo de realmente olharmos para a nossa identidade, porque esse é o versículo que a gente carrega no nosso slogan. É a nossa identidade. A gente é ministro, a nossa igreja se chama pelo nome de Igreja Batista Nova Aliança, porque nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata. Se eu confiar na minha teologia, se eu confiar na minha sabedoria, eu vou morrer. Mas o Espírito vivifica, e eu sou ministro dessa nova aliança. E nós somos ministros dessa nova aliança. Amém? Queridos, eu queria que os irmãos abrissem Joel no capítulo 2 e se atentassem comigo para o verso 15. Se você achou, diga amém. Ixi. Diga amém se você achou Joel capítulo 2. Senão eu vou pedir para a Kelly abrir aqui, que senão tá. No verso 15, vai dizer assim: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Queridos, eu tenho um temor muito grande do Senhor ao imaginar o que aconteceria em nossa igreja se nós simplesmente parássemos com as nossas atividades, com os nossos cultos semanais e simplesmente tocássemos uma trombeta na nova aliança, dizendo: vamos proclamar um santo jejum e vamos orar ao Senhor em arrependimento. Eu tenho um temor muito grande ao pensar do que aconteceria se nós simplesmente se voltássemos, assim como o povo de Israel se voltava nessa expressão de como um só homem, se nós, como uma igreja unida, simplesmente nos voltássemos a Deus para nos arrependermos. Quando Jesus ele começa o seu ministério e ele vai pregar pela primeira vez o Sermão da Montanha, a primeira frase que ele diz é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, felizes são os pobres em espírito. O que seria pobres em espírito que Jesus está falando nesse sermão? É aquele que reconhece a sua natureza, é aquele que reconhece o seu estado de espírito, é aquele que reconhece a sua condição diante de Deus, que é de pecador, inimigo de Deus. Nós não somos nada mais além disso. Em nossa natureza, nós somos pecadores, irmãos. E Jesus diz que bem-aventurados são esses que reconhecem a sua natureza. Mas e aí, eu vou reconhecer a minha natureza, que eu sou pecaminoso e pronto, acabou? Não. Nós devemos crer que Jesus pregou naquela cruz todos os nossos pecados, porque Ele deu a oferta que era
de valor ao nosso Deus. Ninguém pôde cumprir e dar a satisfação que Cristo naquela cruz deu a Deus Pai. Ninguém de nós pôde cumprir a lei, irmãos. A lei toda, os 10 mandamentos e toda a completude da lei, ninguém de nós conseguiu cumpri-la totalmente, mas Jesus Cristo cumpriu. E deu aquilo que era de satisfatório a Deus, que era um sacrifício de um cordeiro imaculado. Não havia pecado nenhum sobre a vida dele. E por isso, na crença de que Ele é o nosso Salvador, nós devemos nos arrepender e encontrar perdão na cruz de Cristo Jesus. Mas aí você vai me perguntar: João, arrependido de quê? Eu queria dizer que os ministros podem subir aqui já. Abram as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 4, por favor. Se você achou Apocalipse capítulo 4, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Então bom. João vai dizer assim no versículo 2, a partir do versículo 2, acompanhe comigo. Imediatamente me achei em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Queridos, nesse texto a gente está vendo literalmente a sala do céu. E como é que é essa reunião no céu? Queridos, a reunião no céu não é nada mais, nada menos do que um cordeiro assentado no trono, e esse trono está no centro. E todas as criaturas angelicais estão ao redor desse trono. Eu pude contar mais de 6 vezes, só nesse período que a gente leu aqui, mais de 6 vezes, quando vai se referir às criaturas ou a essas pessoas que estão nessa mesma sala, eles estão ao redor do trono. Esse trono está no centro, irmãos. A pergunta que eu fiz agora, em arrependidos de quê? Querido, nós devemos nos arrepender de todas as vezes que nós reunimos e prestamos culto a um Deus que na realidade não está no centro do culto, a um Deus que na realidade não está no centro da nossa reunião, a um Deus que não está na realidade no centro do nosso coração. Quantas vezes nós podemos pensar em ir à igreja no culto de domingo simplesmente para ganhar uma bênção, para que o meu problema seja solucionado, o problema da minha família, o problema do trabalho, da faculdade. Queridos, eu não estou dizendo que você não deve orar por isso e você não deve buscar em Cristo essas coisas, mas qual está sendo realmente a sua primeira intenção em buscar a presença do Senhor? É pelas coisas que Ele pode te proporcionar, ou é simplesmente por quem Ele é?
É com muito temor que eu digo isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente pode estar realmente prestando culto a alguém que não está presente. Deus é onipresente, amém? Mas nós conhecemos a presença objetiva de Deus, que é quando Ele desce e repousa sobre um lugar, objetivamente. E quando a gente encontra, a maioria das vezes isso na Bíblia, é quando o povo ou pessoas estão clamando e ansiando somente por Ele. Não é pelo que Ele pode proporcionar a essas pessoas, mas é simplesmente por quem Ele é. É sermos satisfeitos em quem Ele é e não no que Ele pode nos proporcionar. Que nós nos arrependemos, Senhor e igreja, de todas as vezes que nós colocamos os olhos na tempestade e não em Cristo. E a semelhança de Pedro, a gente afunda, porque todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo Jesus, nós nos afundamos em nosso pecado, em nossa miséria e em nossa desgraça. Que a gente possa ser tomado por um desejo, por uma fome de mais do Senhor, e que as nossas reuniões sejam não comigo aqui em cima ou aqui na frente, o ministério de louvor, mas o trono de Deus assentado sobre essa igreja, e nós contemplando a beleza do Cordeiro que for morto. Quando Jesus ele chega no templo e ele encontra todas aquelas pessoas vendendo e fazendo da casa do Senhor um motivo de vergonha e um motivo de avareza para todos que podiam ver naquele momento. E ele sai chutando e brigando com todos aqueles que estavam com aquelas barracas e todos os cambistas que estavam lá. Ele diz uma coisa: está escrito, Mateus 21, versículo 13, mas vocês não precisam abrir. Jesus diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de assaltantes, um covil de salteadores, como diz a minha versão. Queridos, que nós possamos nos arrepender de todas as vezes que nós fazemos culto e na realidade não é para estabelecer a casa de oração que Ele diz que deveríamos ser. Que nesse tempo nós possamos ser uma casa de oração, meus irmãos.